caminho e souber algo a ser corrigido, né? E ele também pede que o Senhor use a vida dele para alcançar outros e para anunciar a palavra do Senhor. Nós também possamos fazer essa oração, de que o Senhor conheça o nosso coração, transforme a nossa vida, os nossos caminhos de acordo com a palavra dele. Então nós estaremos preparados também para servir ao reino de Deus e alcançar outros, ensinando essa palavra que tem transformado a nossa vida.
transferida. Pelo poder do teu nome te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero dar boas-vindas a todos, tanto vocês que estão aqui conosco hoje, mas também os que estão em casa. Eu sei que você que está em casa sente a falta deste momento de comunhão, mas eu tenho certeza que o mesmo Espírito de Deus, o mesmo Espírito que está aqui hoje, nos envolvendo nesses louvores, falando, nos quebrantando, é o mesmo Espírito que está na tua casa agora, falando no teu coração, eu creio nisso. E a igreja, ela não é somente conectada fisicamente, principalmente ela é conectada espiritualmente. Então seja muito bem-vindo, né? Nós ainda estamos neste período de restrição, regidos por esta pandemia, mas isso não impede da Igreja do Senhor continuar avançando, caminhando, erguida, sustentada por Ele. Então nós temos aí tido muitas oportunidades, muitas portas do Senhor abrindo para a nossa igreja, e com essas portas nós estamos entrando e fazendo o nome do Senhor Jesus conhecido em nossa cidade, né? Essa é a missão da igreja. Se ela está na pandemia, se ela está nos dias normais, isso não muda a nossa missão, isso não muda o nosso chamado. Por isso que nós temos aí várias oportunidades. Se você tem sentido emocionalmente, espiritualmente, está se sentindo enfraquecido nesses momentos, nós temos também ainda disponível lá no nosso canal do YouTube palavras da igreja, de vários irmãos da igreja que ali compartilham suas devocionais, seus momentos de luta, suas vitórias. Então você pode ir lá no canal do YouTube da igreja, IEC Floripa, e lá também você pode ver essas celebrações gravadas, rever as palavras, deixar Deus falar no teu coração, porque Ele não deixa de falar. Todo mundo grita porque não sabe o que fala, né? Cada hora o mundo fala uma coisa, né? Cada hora temos novidades, né? Mas Deus continua sussurrando a mesma coisa. Ele te ama, e Ele não vai desistir de você. Esta é a palavra. E dentre as muitas portas abertas que Deus está nos abrindo de oportunidade, nós não podemos ficar parados, não é verdade? Nós não podemos negligenciar todos os recursos que o Senhor tem nos dado. Então nós estamos caminhando. Estamos com a nossa obra de ampliação a pleno vapor, paredes estão sendo levantadas, né? E louvamos a Deus pelos recursos que Ele está enviando, pela fidelidade dos irmãos, pelo comprometimento que os irmãos têm com esta obra, que é a obra do Senhor Jesus. Os irmãos reconhecem isso. Isso identifica a igreja como igreja de Cristo Jesus, né? Esse laço de família, esse sentimento de pertencer a esta família de Cristo Jesus nos move e nos faz ser tão generosos como essa igreja tem sido, né? E estamos lá preparando um espaço muito especial para os diversos projetos que vão surgir depois destes momentos, né? Também somos agradecidos a Deus, porque não só esse espaço novo, mas também estamos planejando mudanças nesses espaços que já usamos para culto e outros espaços, né? Estamos planejando. E Deus tem feito isso, colocar um sonho no nosso coração, sonhos para a nossa condição, para as nossas possibilidades, até sonhos impossíveis, né? Mas quando a gente começa a sonhar, as coisas começam a acontecer. Então já estamos começando a sonhar na mudança desse local de culto também. Recursos nós não temos, mas Deus Ele vai mandar, eu tenho certeza, né? Porque o serviço do reino, ele conta com os recursos do reino, nós cremos nisso, né? E mesmo nessa situação, nós estamos, além de planejar, fazer esse planejamento da estrutura física da igreja, estamos nos preparando. Agora mesmo tem algumas irmãs numa conferência se preparando, né, se capacitando na área de aconselhamento cristão, e também já está em pleno vapor o nosso primeiro grupo de trabalho, já visando planejamento estratégico da igreja para os próximos 10 anos. Né? Orem por isso. Coloque a vida desses irmãos em oração, porque nós temos aí pensado e sonhado com coisas que Deus quer para a nossa vida aqui nesta cidade para os próximos 10 anos, né? E assim nós vamos caminhando na direção que Deus está nos dando, né? Semana que vem, junto com a nossa celebração, logo a seguir da nossa celebração, nós vamos fazer a nossa Santa Ceia aqui neste lugar, né? Mesmo no meio a estas restrições, né, nós conseguimos adquirir o material adequado para a Santa Ceia, individualizado, um material que precisou ser encomendado, mas já está disponível. Então, semana que vem, depois, durante a semana, será divulgado
os protocolos necessários para esta celebração e será divulgado nas nossas redes sociais. Mas semana que vem estaremos juntos participando também da nossa Santa Ceia. Hoje começa a nova série de mensagens e tem o título Minha Igreja. E nós vamos começar essa série de mensagens hoje e os próximos domingos seguiremos nela. Mas nós temos um vídeo de chamada que vai nos inspirar um pouco mais nesta palavra que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Minha Igreja, essa é a nova série de mensagens e ela tem esse propósito de descobrir como nós podemos cada vez mais nos parecer com esta igreja desejada por Jesus. Lembra que na semana passada terminamos a série de mensagens de transformação profunda e vimos que é o Evangelho do Senhor Jesus e a mensagem do Evangelho que diz claramente que somos amados por Deus. E este amor é um amor que se concretizou na vida, na obra de Jesus na cruz, que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Esta mensagem que a gente precisa abraçar, não só permitir que a gente conheça ela intelectualmente, mas que a gente creia verdadeiramente nela, viva a partir dela. E essa transformação ela vai acontecer na medida que a gente mergulhe cada vez mais nessas verdades. Eu sei que você conhece essas verdades, mas ontem a Luciana me ensinou sobre o ruído branco, né? Alguma coisa que você começa a ouvir tanto, que daqui a pouco você começa a não perceber o efeito daquele ruído, né? Alguém que, por exemplo, mora do lado de uma estação de trem, de tanto ouvir o trem passar, daqui a pouco ela nem percebe mais aquele barulho mesmo tempo. E às vezes as verdades do Evangelho se tornam um ruído branco. A gente sabe que Jesus nos amou, a gente sabe que é amado, mas às vezes a gente de tanto ouvir, para de se apropriar desta verdade, se esquece dessa verdade e não permite que ela faça o que tem que fazer e ela tenha os efeitos necessários dessa transformação. É o Evangelho de Jesus que vai nos transformar. Toda a renovação vem por esta palavra, por esta ação da parte dele, por esta boa nova, por esta notícia que mudou a nossa vida. Mas nós vamos ver a partir dessa semana que essa transformação, ela não é sem propósito. Deus nos transforma. Nós somos primeiro alvo do amor dele. E é isso que Paulo vai falar em 2 Coríntios, capítulo 5. Nós fomos alvos deste amor, desse ministério da reconciliação. Nós fomos alvos e
Deus nos alcançou em Cristo Jesus e nos reconciliou com Ele. Mas agora Ele deseja que nós que fomos primeiramente algo, que sejamos agora instrumentos na mão dele. Que a transformação que Ele está gerando na nossa vida, Ele quer usar para gerar transformação em outras vidas. Esse é o grande sentido, que faz sentido a gente pensar. Então, por que Deus me salvou e já não me levou para a glória e lá eu vou ter uma transformação com Ele? É porque Ele quer usar a sua vida aqui e agora, para que a partir da sua vida, a partir disso que Ele está fazendo com você, Ele possa também alcançar. Você não foi alcançado também a partir de uma vida, da vida de alguém? Eu me lembro que quando eu conheci o Evangelho, ainda na primeira idade, meus 2, 3, 4, 5 anos já tomei essa consciência, mas foi quando eu olhei uma tiazinha lá falando para mim, eu olhei para a vida dela, entendi que aquilo era alguma coisa na vida dela que eu queria para mim. Deus então encontrou lugar no meu coração. É assim que Ele faz. Então nós somos transformados para que depois sejamos usados por Deus para gerar essa transformação. Ele nos tira das trevas, nos traz para a luz. E ao trazer para a luz, Ele traz um, traz dois, traz três, traz quatro, vai trazendo uma grande multidão, e essa multidão que Ele junta para Ele é a sua família, que nós também podemos chamar de igreja. E que às vezes a gente ouve tanto falar de igreja que acha que igreja é uma instituição, é um prédio, é uma organização. Na verdade, igreja é a família que Cristo Jesus está formando, daqueles que Ele está tirando das trevas e trazendo para perto dEle. Essa é a igreja, e nós precisamos descobrir que igreja é essa, porque nós desejamos ser essa igreja de Jesus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia agora, em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Desta mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. E então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse ser Ele o Cristo. Essa é a pergunta que Jesus faz, que continua sendo uma pergunta pertinente, importantíssima, essencial para nós hoje. Nós só descobriremos quem é essa igreja de Jesus quando nós entendermos quem realmente é Jesus. Por isso que Jesus faz essa pergunta. Por isso que Jesus reúne os seus discípulos numa região distante daquela que eles costumavam estar e faz essa pergunta: quem vocês acham, quem eles estão dizendo que eu sou? É uma pergunta importante porque ela afere exatamente como é a nossa percepção em relação a Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para você? Você percebe que há uma confusão na avaliação das pessoas que estavam até seguindo Jesus, que conheciam Jesus, que estavam vendo a obra de Jesus, ouviam a sua palavra, mas estavam ali confusos. Uns diziam que era João Batista, outros diziam que era Elias, outros diziam que era profeta, ou seja, misturavam Jesus com todos os outros. E às vezes acontece isso. Às vezes achamos que a igreja do Senhor Jesus é uma religião porque olhamos para Jesus como um mito, olhamos para Jesus como o fundador de um movimento.
confundimos a igreja de Jesus como um segmento qualquer da sociedade, porque olhamos Jesus não somente como um exemplo, como uma inspiração, mas às vezes nós estamos achando que a igreja do Senhor Jesus é um empreendimento particular nosso, e olhamos Jesus como uma marca, olhamos Jesus como um inspirador daquela marca, e às vezes estamos até achando que a igreja de Jesus é uma plataforma política e olhamos Jesus como um cabo eleitoral para as nossas ambições particulares. Por isso que é importante, para descobrir quem é a igreja de Jesus e se somos realmente a igreja de Jesus, temos que saber. Por isso que Jesus, depois do versículo 16, ele faz agora a pergunta direta aos seus discípulos: e vocês? Versículo 15: quem eu sou? E ele faz essa pergunta para você também. Para você, quem é Jesus? É um exemplo? É um ícone? É mais algum misturado entre todos os ritos e mitos que temos nas religiões? Quem é realmente Jesus? Como é importante a gente ter esta visão bem clara de quem é Jesus. Alguém já fez compra na internet? Você já fez, eu sei. Você vai lá, abre um site na internet, aí você está procurando lá uma cesta de lixo. Aí você vai lá e vê um monte de coisa, mas não é aquilo que você quer. Aí você vai lá, tem um botãozinho à direita, normalmente assim no canto, aí você vai lá e procura ordem de relevância. Aí você clica lá, aquilo arruma, coloca do principal e as coisas demais. Às vezes, na nossa caminhada, na nossa vida espiritual, no nosso dia a dia, na nossa vida aqui, às vezes a gente está precisando colocar a nossa vida espiritual e colocar as coisas em ordem de relevância. E quando nós colocamos isso em ordem de relevância, a gente vai descobrir quem realmente é Jesus. E Deus revelou isso ao coração de Pedro, versículo 16. E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Parece uma resposta simples, parece até uma resposta sem muita profundidade, mas se nós olharmos o que ele realmente estava falando, nós vamos entender que aí é a síntese do Evangelho. Pedro, revelado por Deus, só Deus pode revelar isso no coração do homem. Ele olhou para Jesus, aquele homem ali, os pés empoeirados, a roupa ali batida pela caminhada, talvez o suor no rosto, talvez ainda o cabelo levado pelo vento. Homem como ele ali, com as mesmas limitações e fraquezas visíveis, mas Pedro olhou e reconheceu: quem está diante de mim é o próprio Deus que veio do trono, que desceu do céu, esvaziou-se da sua glória e está agora diante de mim. Esse é Jesus, não outro. Quando ele chama Jesus o Cristo, ele está chamando Jesus: Tu és o ungido de Deus enviado. É aquele que Paulo vai falar em Filipenses capítulo 2, que desceu do trono de glória, esvaziou-se da sua glória e se humilhou ao ponto de se apropriar de uma identidade humana, de uma natureza humana, e se humilhou ao ponto de deixar a sua posição de governador do universo para se colocar abaixo humildemente como servo. Não se engane achando que Jesus, homem Jesus, que veio como homem, é um qualquer para se misturar com qualquer outro, para a gente misturar nas nossas religiões e achar que ele é mais um. Não, ele é Deus. Essa é a síntese do Evangelho. E reconhecendo que ele é Deus, a gente tem a convicção de que Deus veio. Ele não mandou recado, ele não mandou um mensageiro, mas ele veio pessoalmente se envolver conosco. Ele veio pessoalmente resolver o nosso problema. Ele veio se colocar entre nós e a morte. Ele veio nos defender de todas as mazelas deste mundo, desta vida. Ele veio para destruir todas as obras malignas. Deus é que veio, Jesus Cristo. Amém. E nós precisamos ter isso bem claro. Este é o Evangelho.
A vida de Deus encarnado como homem. E esta revelação, não adianta, eu posso passar aqui 2, 3 dias falando, 4, 5, eu não vou conseguir lhe convencer, porque Deus é que revela, como revelou a Pedro, foi o que Jesus falou, ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. É uma revelação tão extraordinária. Porque no momento em que você se apropriar desta verdade, sabendo que Deus veio por sua causa, se esvaziou ao ponto de se tornar um menino frágil, vulnerável, na mão de seres humanos, e ali ele se submeteu a tudo isso, e foi até o fim, até a cruz, por sua causa. E quando Deus revela esse teu coração, isso faz toda a diferença. Isso traz um sentido novo para a sua vida. Isso faz você parar de pensar e essa inquietação de buscar um sentido, de tentar buscar ser amado e ser alcançado e ser admirado. Quando você chega a essa conclusão: Deus me ama e não precisa de mais nada. Isso basta na minha vida. E o nosso coração aquieta com essa revelação da parte de Deus. Essa revelação. E é a partir desta revelação interessante, a primeira vez que Jesus vai falar da igreja, é justamente no momento em que seus discípulos reconheceram quem ele é. Só há a possibilidade de nós conhecermos, de vivermos e sermos a igreja. Esse estabelecimento da igreja do Senhor é a partir do conhecimento de quem é Jesus. No momento que eles descobriram, e tu vê a empolgação de Jesus no versículo: abençoado tu és, Simão, porque ele viu que já estava entrando no coração dos seus discípulos aquela revelação maravilhosa, e Cristo só poderia começar a revelar o que ele queria, o que ele planejava a partir dali. Só existe igreja a partir dessa revelação. Só existe igreja quando a família de Cristo Jesus reconhece quem ele é. E ali, a partir disso, dessa revelação, Jesus então se sente à vontade, encorajado a revelar um pouco mais, versículo 18. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, a partir desta revelação, Pedro, a partir disso que Deus está falando ao teu coração, de você reconhecer que Deus veio como homem para nos resgatar, para cumprir aquilo que homem nenhum conseguiria cumprir, para poder ser perfeito e dignificar nossa raça. Pedro, a partir deste entendimento, é a partir disso aí que eu vou estabelecer a minha igreja. Que é o quê? Homens e mulheres que estão saindo do mundo dos mortos, que estão sendo resgatados do império das trevas, estão sendo impactados com este brilho celestial e sendo trazidos para perto dele. Esta é a igreja do Senhor Jesus. É a partir daí e desta convicção, esta é a base. E Pedro mesmo vai falar na sua primeira carta, no capítulo 2, que esta é a pedra fundamental da igreja. Se nós não entendermos isso, se Cristo não for o centro da nossa vida, da nossa existência, se Cristo não for a razão desta igreja, isso não é igreja. E para Cristo ser a razão, ser o centro dessa igreja, Ele precisa ser a razão e o centro de cada um de vocês, da minha vida. Nós precisamos nos mover a partir desta convicção. Tudo que a gente venha fazer não é para alcançar alguma coisa, não é para conquistar alguma coisa, mas sim porque já fomos conquistados por Cristo Jesus, já fomos amados por Ele. Ele é a razão do nosso viver, Ele é o sentido da nossa vida. Por isso que Ele fala: permanecer em mim, capítulo 15 de João. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Porque se isso não acontecer, sem mim nada podeis fazer. Se nós quisermos fazer alguma coisa realmente relevante no reino dos céus deste mundo, nós precisamos fazer a partir destas bases. Cristo Jesus é o centro. Ele é a razão da minha vida e precisa ser a razão da vida de cada um dos irmãos, senão nós estamos aqui fazendo o quê?
nos organizando, fazendo atividades, trabalhando, nos envolvendo, investindo recursos, mas para quê? O propósito de Deus é muito maior nas nossas vidas. Ele nos tirou deste império das trevas. Ele quer agora fazer com que nossas vidas sejam instrumento nas mãos dele, para poder despovoar o inferno, é o que ele vai falar. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esse entendimento essencial, fundamental, de quem é Cristo na sua vida, o centro da sua vida, a partir disso, eu edificarei a minha igreja, a minha família, os meus servos. E aí o que ele vai dizer? As portas do Hades, essa palavra quer dizer aqui, a tradução literal dela, mundo dos mortos, é da onde nós estávamos, antes de conhecermos a Cristo Jesus. E as portas do Hades não prevalecerão contra essa igreja, ou seja, essa igreja estabelecida que agora tem uma identidade, e essa identidade é Cristo. O nosso DNA é Jesus Cristo. A nossa pedra fundamental é Jesus Cristo. Ela tem uma identidade em Cristo. E ela também tem uma missão em Cristo. Qual é a missão dessa igreja? É a missão de Deus, continuar despovoando o mundo dos mortos. Não foi de lá que Deus te tirou. Não era lá que você estava antes de conhecer a Cristo Jesus. Você não estava lá nas garras do pecado, do inferno, e a sua vida não estava caminhando a passos largos para a morte. Então Deus te tirou de lá. E agora Ele quer te usar, você, igreja dele, para continuar esse processo de invadir as portas deste mundo dos mortos, onde muitas vidas estão lá. E a partir da sua vida, a igreja de Jesus, identificada com Jesus, a partir da sua vida, Deus começa a tirar a vida de novo lá. Deus começa a tirar a vida, e tira o seu pai, e tira a sua mãe, e tira o seu irmão, e tira os nossos vizinhos, e tira mais gente, e a nossa cidade começa a ser envolvida por esse evangelho, mas não é a partir de alguma autoridade política, não é a partir de alguma bancada evangélica, não é a partir de um empresário com dinheiro, é a igreja do Senhor Jesus. É ela que Deus quer usar, fraca como nós, sem nenhum poder, como eu e você, cheio de fraquezas e inseguranças, mas a igreja que vai fazer a missão do reino conta com o recurso do reino, algo que Jesus já falou aí em versículo 19: eu darei a quem? A igreja, a ti, as chaves do reino dos céus. Deus está nos chamando para uma missão muito mais elevada e muito acima da nossa capacidade. Uma missão do reino dos céus, aqui na terra, é isso que Ele quer. O nome dele é glorificado por isso. Mas para realizarmos a missão de Deus aqui na terra, o recurso vem dos céus. É isso que Ele está falando. Eu darei as chaves, Ele está dizendo, vocês terão acesso. O que vocês precisarem, a gente está vivendo isso aqui. Ontem mesmo eu estava conversando com o meu irmão, o pastor Hilário, e contando aqui nossos passos, que está acontecendo por aqui, e a gente fala assim, lá a gente estava sonhando com algumas coisas aqui, a gente achava que ia fazer daqui há 10 anos. E só foi a gente botar no papel e sonhar, e Deus começa, da onde vem? Eu tenho certeza que todos os recursos estão vindo do reino dos céus. Amém. Porque a missão da igreja é a missão dos céus. Os recursos são dos céus. Não vai faltar poder, não vai faltar autoridade. Não que venha da gente, mas porque nós somos a igreja do Senhor, fundamentada em Cristo Jesus, sustentada por Ele, dependente dEle. E essa deve ser a nossa identidade. E esta identidade que Ele nos dá é um privilégio. Um privilégio. A missão do reino, com recursos do reino. O privilégio de fazer a vontade dos céus ser realizada aqui na terra. É a segunda parte. O que ligares na terra, haverá sido ligado nos céus. E o que ligares na terra,
haverá sido desligado dos céus. Sabe o que Jesus está falando aqui? A vontade dos céus. Não é a oração que Jesus nos ensina? Pai, seja feita a sua vontade como na terra, assim como está sendo feito nos céus. Deus está nos dando esta missão. Daquilo que está no sonho, no coração de Deus, nos céus, seja realizado aqui na terra. Mas como? Quem Ele vai usar? Quem? Sua igreja. Eu e você, para essa missão. É o privilégio de fazer a vontade dos céus ser realizada aqui na terra. Pedro entendeu isso. Aqui não, aqui ele era muito pequenininho, né? Mas lá na frente, se você for abrir lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro, então, inspirado, lembrando dessa palavra que Jesus falou para ele, para os seus discípulos, e falou para a igreja toda, para nós hoje. Pedro, então, capítulo 1 Pedro 2:9. E ele escreve, depois que fala que Jesus é a pedra angular, a pedra fundamental, e nós somos pedras vivas, edificadas a partir de Jesus, ele escreve então, traduzindo, como igreja, como família, ele está dizendo a mesma coisa: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e eu me atrevo aqui a acrescentar, vocês são a família de Deus aqui na terra. Essa é a igreja, cujo propósito, a igreja que foi resgatada do império das trevas, Deus tem uma missão para ela. A identidade dela, qual é a identidade? Família de Deus. Qual é a identidade dela? Cristo Jesus. Nós fomos transformados de alguém que não tinha ninguém e não estava indo para lugar algum, como alguém que tem um sentido na vida. É isso que ele está falando, família de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como ele está fazendo isso? Na medida que ele vai lhe transformando, na medida que você vai conhecendo o Evangelho, na medida que você vai permitindo que o Evangelho mude a sua vida, mude o seu caráter, no meio deste mundo todo corrompido, as pessoas olham para você, as pessoas olham para a igreja de Cristo Jesus, e as pessoas começam a confiar: existe um Deus, e Ele pode transformar a minha vida também. Versículo 10, vós sim, que antes erais sequer povo, mas agora sois povo de Deus, não tinham recebido a misericórdia, contudo agora a recebeis. Mais uma síntese do Evangelho, vocês que não eram nada. Não é isso que a fé faz? A fé nos abate, a fé nos esvazia dessa vanglória, dessa arrogância, dessa presunção. Nós não éramos nada, mas agora em Cristo Jesus somos povo de Deus. Antes nós não tínhamos a misericórdia de Deus, mas por causa de Cristo Jesus, essa misericórdia se renova a cada manhã, permanentemente ela flui na sua direção. E nós somos levantados justamente para isso. Temos agora uma identidade, temos certeza dessa identidade. Quem nós somos? Igreja evangélica? Que nome? Congregacional, batista, presbiteriana, seja qual for? Não! A nossa identidade é Cristo Jesus. Essa é a nossa marca. É isso que nos move. E a partir desta identidade, a partir desta convicção de saber quem você é para Deus, quando você está em Cristo Jesus, é a partir desta identidade que você recebe a sua missão e entende a sua missão neste mundo. Nós um dia estaremos na glória, cantamos aqui, como justificados, e um dia seremos glorificados. Mas entre a justificação e a glorificação, Deus nos deu a sua missão. Deus criou a sua igreja para cumprir a sua missão. E a missão dele é despovoar o mundo dos mortos, é anunciar a grandeza dele para aqueles que ainda não conhecem que existe um Deus tão misericordioso que ele veio pessoalmente em Cristo Jesus para nos salvar. E Cristo fala: esta é a minha igreja. Queremos ser a igreja de Cristo? Queremos? Podemos cantar: Senhor, usa-me, Senhor, como farol, iluminando, como ponte,
Senhor, eu quero ser essa flecha. Eu quero avançar, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Onde sobre as águas, como abrigo do deserto, flecha iracendo ao meu, quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Mais essa celebração, agradecido a Deus por todo o sustento que Ele está nos dando, por esses momentos de dificuldade que estamos vivendo, e podemos enxergar com mais de maior clareza a mão dele nos sustentando. Momentos da vida que Ele nos pega no colo e nos carrega. Eu tenho certeza disso, e você pode viver nessa certeza que este momento difícil que você está vivendo não é porque Deus esqueceu de você, não é porque Deus está olhando, não está olhando para você, não é porque Ele está chateado com você, não. Momentos difíceis da vida são oportunidades claras para que a gente enxergue o sustento de Deus apesar desses momentos difíceis. Saia daqui com esta convicção de que você é amado de Deus, de que Ele te chamou com uma missão tão extraordinária, uma missão que veio do céu, e Ele confiou nas nossas mãos, nas mãos da sua igreja. Você é a igreja do Senhor Jesus, e tem esse desafio de caminhar, de ajudar, de cooperar nessa missão, de despovoar o inferno para povoar os céus, para a glória do nome do dono da igreja, Jesus Cristo, aquele que diz: a minha igreja. Já a nossa aquecidinha, ela vai orar, encerrando o trabalho desta manhã e noite para você que está nos assistindo, né? Agradecidos a Deus. E depois dessa oração nós estamos encerrando. Querido Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio de estar mais uma manhã na tua casa para agradecer, para te agradecer e louvar pelo nome, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, pelo sustento que o Senhor nos dá a cada dia, pelo teu amor que nos envolve, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Agradeço, Deus, por cada irmão que aqui está presente. Agradeço também, Senhor, por aqueles que não puderam estar aqui. Mas eu sei que o Senhor está cuidando da vida de cada um deles. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor cuida de cada um dos teus filhos. Por isso, abençoe o nosso dia, abençoe a nossa semana. Nos dando uma semana de vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, esse amor extraordinário de Deus, nosso Pai, conforto, consolo, a caminhada com o Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, seja sobre a vida do povo de Deus em todos os lugares desta vida, hoje e para sempre. Amém.